Olá, 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 muito boa noite. Estamos ao vivo com mais um Política e Elas aqui no Instagram. Eu sou Sirlene Araújo e vamos juntos falar um pouquinho de política aí sob a ótica feminina, tá? Vamos ver quem chega por aqui, se vamos ter a companhia de Geissa Franco, de Camila Gonda. Vamos ver quem está chegando. Ricardo Alcântara, chega mais, meu colega. Ficamos uma segundinha devendo para vocês aí, mas, né, enquanto vocês chegam aqui, a gente já vai dizendo o porquê, né? Então, as meninas tiveram aí uma agenda bem lotada, tivemos a Geissa também que estava em viagem, então ficamos devendo o Política e Elas da segunda-feira passada, mas estamos a postos para falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante esse período aí, tá? Vamos ver quem está chegando aqui. Geissa ainda não chegou. Ricardo Alcântara. Vamos aguardando todos que cheguem. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho aí, enquanto o pessoal está chegando, vamos falar do apoio que nós esperamos por parte de vocês, né? Quem curte, quem gosta do jornalismo independente, pode estar nos apoiando, né? Tem uma tagzinha fixada aí embaixo para quem quer apoiar o jornalismo independente. Então, esse jornalismo não é feito, não tem nenhum apoio partidário, não tem apoio político e de nenhuma instituição governamental. Então, contamos, né, com o apoio da população, né, de quem está aí sempre nos acompanhando, nos ouvindo, para que a gente consiga continuar fazendo esse jornalismo de forma para vocês, de forma imparcial, de forma dinâmica. Olha a Geissa chegando aqui. Vamos chamando a Geissa para o nosso bate-papo. Geissa, me aceite! Uma semana atrasada, Geissa. Oi, Geissa! Boa noite, tá me escutando? Boa boa noite. Tava aqui, ó, tomei chuvinha hoje, graças a Deus, né? Tá chovendo. Sim, sim, importante, importante. Ainda mais Vamos agora falar disso nessa. hoje também. Vamos falar de crise hídrica. Então, boa noite, né? Estamos aí há 2 semanas, né, sem nos ver por motivos de força maior, como eu estava explicando para o pessoal que está chegando aqui na live. Mas, felizmente, hoje estamos aqui para falar um pouquinho de tudo que aconteceu nessas 2 semanas aí, nas últimas semanas. E também já quero adiantar para vocês que a Camila Gonda não vai poder estar presente conosco hoje. Uma pena, porque tem umas bombas, ela ia ficar braba. Ia ficar bem brava a nossa Camila Gonda, mas ela teve outros compromissos também, não pôde estar conosco. Estávamos comentando, e eu já vi que a Jussara Cardoso está aqui na live com a gente. Ju, manda teu oi aí nos comentários e manda um positivo se você quiser participar, que daqui a pouco a gente te convida também. A Ju vai dizer, nossa, eu não sou step, viu? Toda vez que a Camila não está, vocês me chamam. Mas é que você realmente tem sempre opiniões bem assim fundamentadas para dar aqui no Política e Elas, né? São opiniões com embasamento teórico, enfim, com pesquisa. Então você tem uma opinião bem forte e sabe do que está falando. Então, se você puder participar com a gente vai ter um prazer imenso de tê-la conosco. E aí, Geissa, dê o seu boa noite e me conte. Estava viajando, mulher? Boa noite aí, pessoal que tá chegando. Sim, fui viajar com a minha família, com o Diogo também. A gente foi pra Gramado, passar uns dias lá, foi bem legal, Estava bem frio lá? gostoso. Não, não tava tão frio não. Não tava quente, quente, né? Mas para agosto e Serra Gaúcha tava uma temperatura bem de verão, na verdade, bem fizeram, acho que Deus fez isso assim pra mim, porque ele sabe que eu não gosto de frio. Ele falou: "Não, acho que eu deixo, já que essa menina aí tá sem tirar férias há um tempo, vou dar esse presente pra ela. Não vou Que deixar ser tão legal, frio." E você, bacana. Sirlene, Bom, eu tive esteve uma por aí semana também? também, semana passada foi bem agitada, eu estive no Dom Giovanni, acompanhando as novidades. Eu vou lançar essa matéria aqui no Diário de Curitiba, pessoal acompanhe, falando um pouquinho sobre a inserção de proteína no cardápio do Dom Giovanni. Então, eu estive lá com o chefe Fábio Frankel, conhecendo um pouquinho, então, sobre essa nova inserção aí de proteína, de carnes, né? Então, assim, o Dom Giovanni, que já era maravilhoso ali com as massas, com as pizzas, agora está melhor ainda. Então, vale a pena vocês conferirem essa matéria que eu vou lançar lá no Diário de Curitiba. E estive também na inauguração de uma nova unidade da AD Clinic no Sítio Cercado. Bacana porque é uma empreendedora de 20 anos, Geissa,
que montou aí, ela passou de recepcionista a, a dona, né, de uma das franquias da AD Clinic. Então, você vê, aos 20 anos, uma mulher empreendedora. Muito bacana a história dela. Eu já lancei essa matéria no Diário de Curitiba, que está intitulada De Estagiária a Empreendedora aos 20 anos. Pesquisem lá, vocês vão saber um pouquinho da história dela. É um motivo de orgulho para nós, né? Mais uma mulher entrando aí para as estatísticas, né, de mulheres empreendedoras aqui do Paraná. Então, foi bem bacana também essa matéria que eu fiz e acompanhei esse lançamento. Então, mulheres que querem cuidar da estética, dá um pulinho lá na AD Clinic do Sítio Cercado, que tem um monte de tratamentos para vocês lá, tá? Então foi bem legal isso, mas agora vamos falar do que nos interessa, do motivo de estarmos aqui, que é falar sobre política, né? Então o que tanto está rolando? Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a deterioração dos indicadores econômicos e risco do descontrole fiscal do atual governo federal. Protestos pró-governo no dia 7 de setembro, então está rolando essas organizações para protestos no dia da independência. Vamos falar da crise hídrica também, teve falas polêmicas, né, do Paulo Guedes sobre esse problema, sobre a crise. Vamos falar da sabatina que aconteceu de Aras para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Acredito que seja isso. Vamos falar disso também e vamos falar de algo, uma fala polêmica também do presidente com relação a compras de armamento, né? Então, uma frase armamentista e bem polêmica também. Então, está rolando aí nas redes sociais, né? O pessoal tá comentando bastante, né? Porque parece que ele comparou aí, ou disse que seria melhor comprar fuzil do que comprar feijão. Então, tá bem polêmico isso aí. O pessoal tá, ó, descendo-lhe o pau nas redes sociais. E seria bem interessante que a Camila estivesse conosco. Ela ia estar braba que nem uma onça. Vamos falar disso e vamos falar também das medalhas da Paralimpíadas, né? Depois de tanto tormento, temos que falar de coisas boas. E tivemos várias mulheres trazendo medalhas aqui para o Brasil também, fez o Brasil subir lá no ranking de medalhas e foi bem bacana a participação do Brasil, está sendo bem bacana lá nas Paralimpíadas, tá? Então, vamos começar por aqui, né? Deixa eu ver se a Geissa, a Ju nos respondeu. Ó, Ela falou, respondeu. participo sim. E não vou encarar como step, não. Ótimo. Então, tô te chamando. Pera aí, mulher. Tu não fuge. Sirlene, eu acho que a gente Diga. deveria colocá-la lá no WhatsApp já, porque ela participa. Então. Vou adicionar já. Vou adicionar ela Pode- lá no grupo, que ela já é oficial aqui do quando ela Política e Elas. quiser participar, Inclusive, eu né? mostrei para ela que já estou despachando por Sedex a canequinha dela do Política e Elas. Já providenciei. Vai demorar. Espero que não chegue quebrada. Vou fazer 1001 recomendações ali para os Correios para colocar um monte de plástico bolha para chegar intacta a caneca da Ju. Oi, Ju! Olá, olá. Como vai, mulher? Tô com um pouco de alergia, mas tô bem. Eita, Os vizinhos meio com medo, achando que é Covid, mas é só alergia. Menos mal, né? faz parte. Eu que tenho Se eu rinite sofro tossir um bastante com essas desconfianças, porque eu estou o tempo todo espirrando, tossindo, garganta aqui no clima de Curitiba, então, né, que é um clima tão seco, então a gente sofre bastante. Felizmente hoje deu uma chuvinha, tomei chuva no caminho, mas estou aqui firme e forte para fazer o Política e Elas, tá? Junto conosco também está chegando aqui, ó, Janaína Andrade, Maia Rebeca está chegando conosco, Gustavo Rentel, acredito que seja isso, FH Fábio, deixa eu ver quem mais. Vida Saudável Oficial. Bruno Rafes, Lopes Rene, acredito que seja isso. Então, muito bem-vindo a todo mundo que está chegando e vamos começar a falar de política. Por onde vocês querem começar? Tem tanta coisa. Pode ser questão econômica, não? Quem sabe? Pode. O famoso custo Bolsonaro que estão falando aí. Ai, menina, nem fala, né? Então vamos falar desses indicadores econômicos, tá? E esse risco do descontrole fiscal, tá? Parece que está rolando aí bastantes incertezas, né, com relação à economia. Temos aqui algumas matérias, inclusive, já falando sobre isso, né? Matéria no IPEA, dados do IPEA, temos matéria do Globo.com, Folha também falando, custo Bolsonaro na economia do Brasil. Tem até podcast lá na Folha de São Paulo para quem quiser acompanhar. Correio Brasiliense também, o custo Bolsonaro como crise institucional detonada pelo presidente complica o cenário econômico. Então, assim, tá rolando um monte de burburinhos aí, tá? O que você me diz sobre tudo isso, Geissa Franco?
Bom, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Acho que a gente teve uma pauta um dia sobre o Bolsa Família, acho que foi umas 3 ou 4 semanas atrás. E a gente sabe que o Bolsonaro ele tem perdido muitos eleitores, né? Principalmente depois que acabou o benefício do auxílio emergencial, durante o período em que teve, principalmente ano passado, ele tinha aumentado o número de eleitores, mas aí agora que, né, diminuíram o valor primeiro do benefício e muitas pessoas perderam a chance de ter o benefício e toda essa questão da fome, economia, inflação na casa de 2 dígitos, a situação dele não está muito boa. E aí uma das propostas dele é aumentar o valor do Bolsa Família. Inicialmente ele falou que queria aumentar para 100%, alguma coisa assim, só que aí depois já falaram que não seria possível, o Guedes já deu a sua retórica que não poderia, e aí fala assim 50% do valor. O que acontece sobre isso é que a gente não tem muito da onde tirar esse valor, né? E aí o presidente está propondo que a gente pegue esse valor dos recursos das dívidas que o Estado tem com os estados enquanto federações, né? E das pessoas jurídicas às pessoas físicas. É uma dívida que já deve ser paga, já está lá no orçamento do Estado. E aí, quando o Estado fala que não vai pagar na data certa, que vai prorrogar esse pagamento, isso tem gerado muitos burburinhos na Bolsa de Valores. Então, os acionistas, até então, eles eram muito pró-Bolsonaro, né? Eles não havia uma manifestação por parte dessa classe aí, que é uma classe elitista e tal. Mas agora, principalmente com essa questão da Bolsa Família e também os discursos que ele tem de acabar com as instituições, isso tem gerado muitos estresses. Até alguns parlamentares de partidos de direita já estão falando que casos entre um processo de impeachment, eles já mudaram a posição deles em relação a isso, dizendo que já aprovariam pela forma como está sendo conduzida, né, a gestão do presidente. E cada vez mais os parlamentares estão pressionando o Lira para abrir um processo de impeachment. E aí eu acho que o mais louco disso tudo é que, como a gente está com uma inflação muito alta, é, o, a gente acaba tendo uma dívida maior pública, porque a gente aumenta a taxa de juros, e quando se aumenta a taxa de juros, a gente aumenta a dívida pública, né? Porque o que acontece? As pessoas, quando elas têm dinheiro, elas podem comprar debêntures, que são dívidas públicas. E aí, quando a taxa de juros está mais alta, essas pessoas ganham mais dinheiro, e isso quer dizer que a dívida pública do Estado fica maior. Então, a gente está numa situação que não se sabe daqui para frente se a gente vai ter como pagar nossa própria dívida pública. A gente sabe, por exemplo, no governo PT, que o Lula, na gestão dele, ele conseguiu acabar com a nossa dívida pública externa, que é algo que a gente nunca imaginou que conseguiria fazer. E agora a gente está nessa situação bem complicada. E o Bolsonaro, com essa atitude do Bolsa da Família, ele vai tentar ao máximo passar, porque ele precisa recuperar alguns eleitores, porque ele perdeu, para tentar se reeleger ano que vem. Agora, claro, com certeza, a gente quer que aumente o Bolsa Família, não há dúvida sobre isso. Se pudesse, acho que deveria ser no mínimo um salário mínimo. Mas a gente tem que pensar em estratégias, né, para que isso seja feito de uma forma com que não fira mais a nossa economia no sentido da estabilidade do nosso país. Por exemplo, eu estava vendo que do ano passado para cá, a quantidade de investimento de empresas de fora do Brasil que vem para cá, instalam indústrias para os brasileiros irem trabalhar, diminuiu em mais de 300%. Então, assim, era 70 bilhões e hoje não chega a 15, 20 bilhões. Então, a gente está numa situação realmente muito séria. Não sei o que a Jussara pensa sobre isso, queria escutar ela também. Vamos lá, Ju. Eu Chegou tô, chegando. eu assino embaixo, eu assino embaixo de tudo que você disse. Eu acho que eu iria um pouco além de falar que é um custo Bolsonaro. Eu acho que é um custo de passar a mão na cabeça do Bolsonaro por tanto tempo, Sim, né? O Bolsonaro é um político de longa data, né?
ele foi deputado federal por 28 anos, ele falou asneira durante esses 28 anos, né? Falou absurdos durante 28 anos, ele falou coisas que o mandato dele poderia ter sido cassado há muito tempo atrás, né? Então, ele sempre defendeu a ditadura, ele sempre defendeu milícia, né? Ele sempre fez esses comentários absurdos. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é o custo disso, né? De passar tanta mão na cabeça de um cara que não deveria ser político nunca, né? Então, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que lembrar que o Bolsonaro existe porque os homens políticos brasileiros deixaram com que ele chegasse onde ele está, né? Ele só é presidente porque um monte de homens, em sua maioria homens, né, que estão lá no Congresso fazendo leis, né, esse monte de homens não fez nada para que ele fosse impedido de exercer a política, né? Ele é um cara que deveria ter sido impedido de exercer a política lá no primeiro mandato dele, quando ele já lá no primeiro mandato falava atrocidades, né? Então esse custo eu acho que é um custo que a gente está pagando hoje de tanto passação de mão na cabeça dele, né? É um custo do silenciamento masculino frente a outro homem violento, né? Então para mim é muito nítido isso, assim, que o que a gente está vivenciando hoje é muito dessa política masculina de passar a mão na cabeça do outro e de ficar nessa negociação absurda. E aí a gente chega onde a gente está, com o cara completamente incompetente para a ação. E além de ser incompetente, ele tem atrás dele, né, junto com ele hoje, o poder da mídia social aí, os grupos de WhatsApp, né? Eu moro numa cidade onde 64% da população votou no Bolsonaro. Então aqui as pessoas não estão reclamando que a gasolina está cara por causa do Bolsonaro. Eles acham que a gasolina está cara por causa do PT. Eles não reclamam que o gás está caro por causa da política econômica do governo atual. Eles acham que o gás está caro por causa do governo do PT. Então, eu acho que esse custo Bolsonaro é o custo de realmente dessa política masculina de deixar passar, né? Ah, não, ele está falando besteira, deixa passar, que é algo muito comum nessa sociedade, nessa estrutura machista nossa aí, que é algo que a gente tem que apontar sempre. Então, eu só reforçaria isso, assim, a Geisa fez um panorama muito bom aí, eu só reforçaria isso, que a gente está vivendo essa situação toda por uma questão muito masculina de como governar, né? Que é violenta, é isso aí. A gente Até só sabe que quem paga a conta somos nós, né? A conta fazendo um vem, tá vindo parâmetro. pesado. Pode falar, Geis. Desculpa, Sirlene. Que eu lembrei um pouco agora do governo Dilma, que a Jussara falou, porque na época que a gasolina tinha aumentado no governo dela, acho que tinha ido para R$ 3, a gente viu uma política violenta de gênero, até colocavam adesivos com, né, assim, adesivos, não gosto nem de falar sobre isso, que é foda. Desculpa a palavra, mas Nos carros, né? Ali Então, no tanque ali, e realmente. aí olha a diferença, né? Agora que é um homem, ninguém age nem perto disso, né? As pessoas criticam, mas nenhuma forma objetificam ele e fazem coisas desse tipo. Não que deveriam fazer isso, claro que não. Mas a gente percebe a diferença, né? Qualquer erro que a Dilma tinha, que às vezes assim falava alguma coisa, colocava uma frase minimamente errada, uma sequência, era, era o fim, né? Era burra, era idiota, e ele não, né? Então é complexo mesmo. Eu acho que a gente está vivendo uma crise política, econômica, hídrica, hídrica, né? E a gente está vivendo uma crise da masculinidade dentro dessa política toda aí, né? Que chegou no limite, né? E parece que o limite eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazer, né? Tá puxado. O nosso Congresso não sabe o que fazer com o Bolsonaro, né? Ó, Correio Brasiliense está dizendo assim, ó, as bravatas do presidente Jair Bolsonaro estão custando caro para os brasileiros. A cada fala polêmica do chefe executivo, cresce a insegurança política e econômica no país. Consequentemente, o dólar sobe e pressiona a inflação, que já está em alta em razão da crise hídrica e da retomada global. O apetite do dragão, por sua vez,
aumenta o trabalho do Banco Central, que também sinalizou maior preocupação com a piora nas contas públicas. Então, resumindo, é isso, né, gente? Já não basta tudo que a gente está vivendo, uma crise hídrica, que vamos falar dela também, porque teve uma frase polêmica, né, do Paulo Guedes, então a gente vai entrar nesse assunto também, tá? Eu acho que já dá para pegar como gancho, né, Geissa? Já vamos falar aí que o ministro da Economia nos disse sobre a crise hídrica, não? Qual que foi a frase que ele falou aí que está gerando burburinhos? Ah, eu não lembro assim, vou tentar parafraseá-lo, mas ele disse algo como qual que é o problema de da gente pagar mais energia, Um pouquinho. um pouquinho a mais. Qual que é o problema? Essa foi Para mais ou eles, menos nenhum, isso, né? né? Não sei exatamente como que foi escrito assim, mas foi mais ou menos isso. Para ele que ganha um salário bom, não faz nem burburinhos na carteira dele, mas para 90% dos brasileiros ou mais, acho que mais, faz bastante diferença sim, com certeza. Né? E é o ignorante, né? Porque o ministro da Economia não fazer uma ligação que o custo da energia mais alto impacta diretamente no consumidor, né? E No produto final. na própria inflação, Eu né? tenho fábrica de sorvete, De- eu tive que aumentar o meu preço do meu sorvete em quase 40%, É, né? Porque aumentou tudo. essa frase dele foi dita durante o lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né? Na noite do dia 26. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou a crise hídrica e seus impactos no preço da energia elétrica. Ele estava comentando sobre a conta de luz e perguntou mesmo qual o problema da energia ficar mais cara, né? Ele questionou. Essa matéria é do IG, tá? Do portal da economia do IG. Então, quem quiser acompanhar inteira, tá lá. Tá? E aí, gente, é isso, né? O André Brás, que é o coordenador do IPC, que é o Índice de Preço do Consumidor, tá? Ele disse que a frase no contexto atual fica feia e explica que a tarifa não afeta simplesmente o consumidor final, mas toda a cadeia produtiva, né? Então, veja, Exatamente. está sendo criticado e realmente, né, gente, a economia na situação que está, no pé que está, está realmente afetando toda a cadeia produtiva, né? A partir do momento que a luz fica mais cara, encarece para o empregador, né, que precisa empregar, né, encarece para o consumidor final. Então, assim, realmente toda a cadeia produtiva, assim como o combustível, a alta do combustível também, né? E a gente se questiona, né? Onde estão os caminhoneiros agora, né? Com essa alta do combustível, onde estão? Né? Eles vão Cadê as estar lá na greves? Cadê as manifestação. movimentações? Vão estar na manifestação Não todos, pró-Bolsonaro, a não favor. todos, mas alguns sim. E, Sirlene, desculpe interromper, mas Não falando um estou pouco ouvindo. sobre a crise. Ah, Jussara saiu? Ela deve ter caído. Já ela volta com a gente. Já chama ela novamente. Que né, essa crise que a gente está vivendo aí, hídrica, que é maior que eu estava vendo em 91 anos. E acho que assim, Quase e a um gente está século. vivendo isso e a gente não discute exatamente o porquê disso. Porque a crise hídrica, a gente sabe que a política, né, esse tipo de política energética, ela pode ser é uma estratégia de Estado, né, de governo no caso. Então o governo ele tem a capacidade de evitá-la. A gente não pode esperar pela chuva que ela venha, entendeu? Isso assim é um erro estratégico voraz quando o Estado faz isso. E o Estado ele não, o governo no caso, não só não está evitando de dizer que não fez nada, mas fez, porque a gente nunca teve na história do Brasil tanto desflorestamento como a gente tem hoje. E quanto mais desflorestamento a gente tem, da floresta amazônica, principalmente, isso impacta diretamente na quantidade de água e de chuvas que vai ter no Brasil inteiro. Então, se a gente não tem florestamento no Pantanal, na Amazônia, em várias regiões, isso impacta diretamente, né? E eu estava vendo que, por causa de tudo isso, a gente está tendo que usar as termoelétricas. E as termoelétricas, elas são muito mais caras. Então, não é à toa que a gente está também pagando mais, né, pela energia. E achei bem interessante que o Nordeste é a região que não está tendo problema com a falta de água para ser utilizada. Quem está tendo problema é o Centro-Oeste e o Sudeste, e agora vindo para o Sul. Então, o Nordeste ele vai acabar abastecendo um pouco as outras regiões, que é algo que
estranho É até, a gente histórico, pensa, né? é histórico. Aham. Estranho e assim, isso demonstra, né, o quão está desequilibrado realmente, né, o clima, com todas essas questões de desmatamento, prejudicial ao meio ambiente mesmo, né? Então você Uhum. veja que o clima ele responde, né? No sul, a gente há muitos anos a gente não ouve falar, né? Tivemos uma grande crise hídrica em São Paulo, alguns anos atrás, mas aqui no sul a gente nem pensava em passar por uma situação dessa, né? Eu tive um pessoal, não eu pessoalmente, mas uma família minha foi para o Nordeste uns anos atrás e voltou assim horrorizado, como eles conseguem ficar sem água lá para banho, para tudo, e olha o que a gente está vivendo hoje, né? Com esses rodízios, com a falta de água, então realmente está sendo bem prejudicial e como vocês mesmos disseram, encarece também a energia, justamente por não ter a água ali, né, capaz de gerar a energia nas usinas hidrelétricas, né? Então tem tudo isso também. E aí, Deixa eu mandar um abraço para o Bernardo Carlini, que eu vi que ele entrou aqui do Jornal do JuVV. Bernardo, espero que você tenha pegado a dica lá do livro Dinamite, uma tragédia em Curitiba. O Bernardo vai lançar, para quem é do JuVV aí, gente, vai ter uma matéria falando sobre esse dia fatídico de setembro de 76, em que um caminhão de dinamite explodiu aqui em Curitiba. Então, para quem não conhece essa história, acompanhe o Jornal do JuVV, tá? Que vocês vão estar por dentro aí dessa história que aconteceu em 1976. 45 anos atrás, tá, Bernardo? Meu grande beijo, obrigado pela audiência aqui no Política e Elas. Meninas, então vamos falar agora do quê? Vamos falar desses protestos aí? Parece que vai Deixa eu rolar uns só dar protestos pró-Bolsonaro. Pode concluir aí, deixa eu dar Ju. uma dica legal sobre essa crise hídrica nossa, que é o mapa Bioma. Eles fazem um levantamento sobre a questão da água no Brasil. Eles lançaram um estudo recentemente dizendo que só no Pantanal, por exemplo, 75%, teve uma perda de 74% de água no Pantanal desde 1985. Mapa, MAP, né, MAP, biomas. É, é, é bem legal para acompanhar essas questões aí de crises hídricas no Brasil, para entender que, como a Geisa falou, é possível reverter a situação, né? É possível fazer políticas públicas para a gente se preparar para essas crises, né? E o governo Bolsonaro não fez, né? E aí a gente tem o ministro da Economia mostrando toda a sua incompetência, perguntando qual que é o problema, né? O problema é não ter feito nada, né? Pois é, exatamente. Né? E hoje a gente vê o resultado, inclusive aqui no Paraná, aqui em Curitiba e região, aqui no Paraná, que a gente tem a Sanepar, né? Então, assim, é engraçado como eu até ouço falar, né, que não se preparou para essa crise, né? Que não tem um plano B, né? Há o que fazer agora. Então, assim, outro dia eu vi uma matéria sobre a questão de injetarem água nas nuvens para que ela possa gerar chuva. Né? Então, achei bizarro, assim, de avião, eles injetaram, é uma nova tecnologia que está sendo estudada, inflavam as nuvens para que chovesse. Né? Eu pensava, pô, mas não tem água, como vai injetar água lá na... né? Engraçado, mas parece que gerava-se mais água do que o que foi injetado. Então, assim, é algo que está sendo testado agora, então é tudo muito novo, ninguém se preparou para o que está acontecendo agora. Então, agora vem o teste, né? Começa a testar, se vira nos 30. Então, é algo assim que só pensa quando já está na crise. Né? Então, por que não, né, fazer um plano aí de contenção de risco, né, preparatório, Só ter né, e estratégia, né? pode falar, Ju. Não é só ter estratégia. Um governo que em toda a sua campanha disse que ia ter um governo técnico o tempo todo, né? Ele se prova cada vez mais que o governo não é nada técnico, né? Então era só realmente ter estratégia, né? não Escutar os é. especialistas, os cientistas e quem está aí estudando há muito tempo, né? E fazer o que tinha que ser feito, né? Não E, queimar a floresta, né? e só complementando para a gente mudar de assunto, mas aqui esse é muito bom. A gente nem precisa, né, pensar. Claro, tem essas estratégias de tentar pegar água da nuvem e tal, mas, por exemplo, energia eólica, energia solar, a gente é um país tropical. 20% da energia hoje no Brasil já é eólica, né? Que fica lá no Nordeste, principalmente que tem muito vento. Mas por que não investir, né? Agora que a gente está com esse problema, a gente está tendo que utilizar mais ainda, né, energia eólica. Então, assim, se a gente tivesse preparado mais para isso, né, tivesse colocado mais, Como mais, prioridade, né? uhum, talvez a Bem gente não isso. A estaria tão Luiz e mal. Mara
Luiz Imara está dizendo assim: é mais fácil fazer nuvens do que parar de desmatar a Amazônia. Gostei, Luiz, dessa crítica. É bem isso, né? Vamos fazer nuvem, vamos fazer chover e continua o desmatamento. Sendo que é tão simples, né? Prevenir do que remediar. Né? O que não tem remédio, remediado está. Olha aí, agora a gente está onde? A gente está pagando a conta, né? E está caro para o bolso do consumidor. E Engraçado, né? O pessoal que realmente, esse pessoal pró-Bolsonaro, é, eu não vejo comentar nada, né? Será que para eles não tá saindo cara a conta, Geissa? O pessoal tem dinheiro mesmo assim? Porque eu não escuto. O nego tá quietinho, menina, mas não fala nada, tá pianinho. você diz O que que você me diz? o pessoal do Bolsonaro? Você tá falando? Sim, Não, sim. olha, Sirlene, eu falo, Eu tenho na minha família, inclusive. Eu sou de Santa Catarina, né? Eu tava falando no começo, eu fui viajar lá pro Rio Grande do Sul, e aí passei por Santa Catarina. E lá, no, mais pro sul, assim, tá muito mais caro a gasolina e tudo é muito mais caro lá, não sei o que acontece. E assim, eu fico indignada, porque como que pode? As pessoas lá não ganham muito mais do que aqui. As pessoas lá, né, fingem que não tá acontecendo nada, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Então aí é que a gente vê que as pautas moralistas, de certa forma, elas estão acima de pautas econômicas, no sentido negativo. É claro que eu acredito assim que a gente tem que pensar em pautas sobre gênero, essas questões. Mas quando é nesse sentido moralista de perda de direitos e que a gente vê muito, nesses para essas pessoas é muito melhor ter um governo que seja ruim com Que certas pessoas e vou me ferrar, vou pagar muito caro pela energia, vou pagar muito caro pela gasolina, não tô nem aí porque o governo corresponde aos meus ideais. Então isso quer dizer o que na minha percepção? Que quando era o PT ou outros governos, não era sobre questão econômica, não era sobre isso, porque não importava, não era sobre corrupção, era sobre não falar sobre o que eles queriam, né? Sobre essa pauta que agora está tão emergente, de criticar o fato das crianças com deficiência estarem em salas de aula com outras crianças, que é um absurdo, o ministro da Educação falar um negócio desse. Eu, assim, eu acho que de todas as coisas que eu escutei nesses últimos anos, essa com certeza é uma das piores. É inadmissível o ministro da Educação falar o que ele falou. Sim, que desconhece completamente a realidade do Brasil depois da política de inserção, né? exatamente Tem, assim. estudei com pessoas, depois de 2008 que teve a inserção, né? Antes até aqui na minha cidade já tinha pessoas com deficiência inclusas na escola, né? Então, os Sim, estudos mostram que quando você inclui essas pessoas, a quem não tem deficiência passa a ter uma visão melhor da convivência com pessoas com deficiência, começa a ter mais empatia, começa a entender a realidade de uma forma mais ampla, mais inclusiva. Quem tem a deficiência começa a ver outras pessoas, outras formas de linguagem, cresce o seu potencial, só melhora, né? Só tem benefícios, né? O ministro da Educação falar uma coisa dessa é uma bizarrice sem tamanho, né? É um cara que desconhece completamente o que significa o sentido de educação, né? É. Totalmente. Estamos bem de ministros, então, né? Falamos agora há pouco do ministro da Economia, agora do ministro da Educação. Rosana Teixeira, Jornal Folha Regional, está aqui conosco também. Está dizendo assim: agora sem o berranteiro Sérgio Reis, acho que essa manifestação vai ficar um pouco menos movimentada. Ela já está falando do que vamos falar agora, né, Geisa? Que é as movimentações pró-Bolsonaro que estão se programando para acontecer agora no Dia da Independência, e o Sérgio Reis, que esteve envolvido em muita polêmica nas últimas semanas. Não sei se vocês estão acompanhando, meninas, mas olha, tem dado o que falar. Eu que acompanho um pouquinho pela rádio aí, o pessoal está comentando que teve também falas polêmicas, né? Que ao mesmo tempo ele tentou falar um pouco ali de PT, de Lula, daqui a pouco já fez outras frases machistas, inclusive, e assim, ele está, digamos, a própria boca. Como que se diz quando a pessoa tá abrindo a boca e está se dando mal? Eu acho que é o peixe morre pela boca, não sei. Algo assim a frase, viu? Mas é que ele está
tá ficando complicada a situação para o Sérgio Reis. O que O vocês acham, tiro, o menino? tiro saiu pela culatra. Essa é a frase, Essa é esse é o boa. ditado bom. Ai, ai. Então vamos falar um pouquinho das manifestações? O que você está sabendo aí, Geice, que vai rolar no dia da independência? Poxa, então, o presidente está convocando aí seus maiores fiéis a irem às ruas no dia 7 de setembro, às 8 horas da manhã. Em Brasília, São Paulo, já tem algumas movimentações. E aí eu acho que é interessante pensar sobre isso, é que o perfil das pessoas que estão indo nessa manifestação, ele é mais diverso do que o perfil das pessoas que foram nas manifestações em 2018. Em 2018 era bem concentrado, né, quando as pessoas foram apoiar o presidente. Agora a gente tem desde os libertários pró ministro da Fazenda, a gente tem os evangélicos indo em peso, a gente tem os motociclistas. Como é que é, gente? Os Motociclistas? motociatas, né? Os motociclistas que fazem as Acho que é os motociatas. Então, assim, é um público bem diverso e a gente não pode desconsiderar isso nunca, né? O que que isso pode representar, porque a gente ainda não sabe se vai ou não muita gente. Então, na minha percepção, se não for muita gente, o Bolsonaro, né, tá ruim na fita ali, né? Mas e a questão é, e se for muita gente, o que que isso representa? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim numa forma até estratégica, principalmente a esquerda, de tentar não fazer com que algumas pessoas que não vão votar nele, mas podem ser induzidas a votar nele, principalmente pelo antipetismo, que agora vai ser usado cada vez mais pelo presidente, né? Principalmente agora que o Lula tá ali torneando as pernas e querendo ir para eleição, a gente já tá vendo aí umas idas assim, umas falas bem antipetistas novamente. Então a gente tem que pensar muito bem como que vai ser a nossa estratégia para a eleição, caso o Bolsonaro consiga ir para a eleição e não seja impeachmentado. Tem ou não tem partido já? Não tem. Hum, Está a novela, hein? Vamos abrir um bolão aí, gente, se ele vai ter partido até a Vamos fazer um conclusão bolão aí das qual partido que candidaturas. a gente É, acha. qual partido? Qual partido, pessoal? Coloquem aí nos comentários aí, vai. Temos aqui conosco também jornalista e também vereador de Curitiba, Márcio Barros. Bem-vindo, Márcio, tá? Espero que você esteja conosco todas as segundas. Márcio, que é bem seguido lá, viu? Ô, pessoal Ô, Márcio, dá uma moralzinha para nós, marca o Política e Elas lá no teu Instagram, viu? 15 mil seguidores, que Ô, bonito, Sirlene, ó. tem uma pergunta ali da Luíse, muito boa. E é para você, pode ler. Vou ler aqui, gente. Haverão manifestações contrárias ao governo também? O que eu Ah, fiquei ah, sabendo. é que Hã? ela tinha feito outra mais em cima para você, ó. Geissa, acho que a região do Sul tem uma folga maior de grana para bancar o governo que representa eles. Ah, ela estava comentando sobre aquela Ah, questão que a gente sobre. falou, pô, a galera tá com dinheiro, porque não vejo ninguém reclamando, né, da inflação, da crise do combustível, de nada. Aí ela está Olha, comentando sobre isso e aí já pega esse gancho da pergunta ali sobre se haverão manifestações questões contrárias ao contrárias. governo também. Então, só rapidinho sobre Santa Catarina, eu sempre falo, eu e o Diogo, a gente sempre comenta que o Paraná é o Texas do Brasil e Santa Catarina é a Baviera, na época do nazismo. Então, eu acho que tem uma questão econômica, com certeza, mas eu acho que lá o buraco é mais embaixo, assim. E sobre as manifestações, vão ter sim manifestações, até onde eu sei, né? Até estava pensando que isso aí vai ser bem complicado, né? Eu vi que lá em São Paulo já tem os grupos montando aí no mesmo dia a manifestação. E aí o que, que me preocupa? Porque na manifestação do Bolsonaro vai ter policial. E aí eles estavam discutindo se vai ter policial aqueles que já são aposentados, né? E aí vão na manifestação, mas tem policial da ativa que pretende ir na manifestação. Eles estão falando que vão, por exemplo, estão de folga e vão como roupa de civil. Mas a gente não sabe como é que vai ser, porque essa manifestação do Bolsonaro, ela vai, na minha perspectiva, ela vai ser moldada na base da tensão. É uma manifestação cheia de tensão.
E aí, tendo essa manifestação contrária, eu sou um pouco, fico um pouco assim, não sei, eu tô com um pouco de medo do que possa acontecer. Eu não sei o que a Jussara pensa. Eu Olha, acho que... antes da Jussara Pode falar. responder o que ela pensa, só ler aqui o que o jornalista Márcio Barros comentou aqui para a gente, né? Parabéns pela live. Indiferente de lado, o que temos que defender sempre é o direito de manifestar. Isso mesmo, Márcio. Inclusive, a gente fez uma live somente falando sobre se é legal ou não fazer manifestações. Tá? A gente fez uma live sobre isso, sobre os direitos, né? Então, assim, ela é legal, né? Mas desde que não haja, claro, né, agressões, vandalismo, etc. e tal. Então a gente comentou isso, inclusive, quando estava tendo bastante manifestações, quando teve aquela manifestação contra o governo Bolsonaro, com 29 milhões de pessoas, né, e que foi bem polêmica, porque estávamos na pandemia, mas o pessoal, segundo eles, né, segundo o jornalista, imprensa, todo mundo que cobriu as manifestações, estavam todos tomando ali as medidas, usando aquela máscara que é a mais eficaz, etc. E tal, enquanto nas manifestações pró-Bolsonaro, o pessoal estava sem máscara, aglomerando, né? Então teve todos esses prós e contras e tudo isso foi falado aqui. Então sim, é legal fazer manifestações, né? Todos temos os direitos de manifestar, tanto a favor ou contra o governo, mas desde que elas sejam pacíficas, né? E dentro de uma legalidade, principalmente agora se tratando da pandemia que não acabou. A gente está sempre repetindo aqui. Mesmo com a primeira dose, segunda dose, temos que continuar com os cuidados. Então, se puder, fique em casa. Ju, desculpa te cortar, mas só para ler ali e responder o Márcio Barros. Eu vi uma crítica interessante ao 7 de setembro agora, que ele também vai ser um termômetro das pessoas que querem se reeleger na próxima eleição, né, que são bolsonaristas. Né? Então, elas estão chamando a base delas para tentar medir também o quanto elas estão aptas a ganhar a próxima eleição ou não. Então, não vai ser só para o Bolsonaro, vai ser para os deputados federais que são bolsonaristas aí, que levantam essa pauta moral que a Geissa disse aí muito bem. Por exemplo, aqui na minha cidade, alguns comentários que eu vejo não importa que a gasolina está cara, que o gás está caro, o importante é que a gente tenha um presidente que ora pela nação, né? Então, essa Mas questão oração não vai pagar desse conta, tipo não, de gente. Só relação isso que é. eu falo para vocês. É bom, a gente tem que ter Mas fé, claro, né? Mas a continha vem. então, Ela vem, eu vem, acho que vem, vem a galope. Ó, essa questão. a Pode Rosana tá falar. falando assim, gente, ó. Tem vereador aí de Curitiba, a Rosana, que é do jornal Folha Regional. Tem vereador de Curitiba patrocinando excursão, hein, meninas? Lá para tal da manifestação pró-Bolsonaro. Conhecem o tal do Éder Borges? Rosana, conheço. Inclusive, em abril, teve um bafão que parece que o mandato dele estava sendo cassado pelo TRE. Tá? Tem até matéria lá na época do G1, ó, do Globo.com, dizendo que o mandato dele estava sendo cassado, né, por não prestar conta, deixou de prestar contas das campanhas, da campanha de 2016, e ele continuou no cargo e ia recorrer da decisão. Não sei depois o que deu esse bafão aí, mas conheço sim esse menino. Teve o mandato ali cassado, não sei Esse, o que vai esse ficar. vereador, esse vereador já é um exemplo de que o 7 de setembro agora vai ser usado pelos políticos com a projeção da campanha mesmo, né? Eles já estão em campanha, então o 7 de setembro vai ser muito usado para isso. As manifestações contrárias eu vi que vai ter em São Paulo, no Rio de Janeiro, em capitais no Nordeste também vai ter. Eu vi que vai ter. Aí é aquilo que eu também estou um pouco receosa para saber como que isso vai acontecer, né? Sim, Se sim. vai ter briga, se não vai ter briga, né? Eu espero que não tenha. Eu espero que seja pacífico, mas é meio difícil que seja só pacífico quando a gente imagina que vai ter tanto militar na rua, né? E não só militares. Uma coisa que me preocupa bastante, eu acho que a gente tem que sempre prestar atenção, que o Bolsonaro está sempre mandando, quando ele vai naquele cercadinho, ele sempre manda algum recado que é para os CACs, né? Que é a galera que consegue comprar armas sem ser militar, né? Os civis que conseguem comprar arma, que tem que se inscrever, tem que ser um CAC, né? Que tem que ter autorização para comprar arma, e aí já são 450 mil CACs no Brasil, né? De vira e mexe tem alguma manifestação no Twitter de algum CAC dizendo estou preparado para defender o país.
E é sempre nessa Ju, só questão. explica para o pessoal da live o que é o CAC, então, para ficar bem esmiuçado aí para quem ainda não sabe o que significa a sigla. A sigla em si eu não sei o que significa, mas são aqueles grupos de tiro, né? Você Sim. precisa se inscrever num grupo de tiro para ter acesso a algum tipo de armamento, né? E o Bolsonaro fez via decreto um monte de liberação a armamentos para os CACs, né? Então, uma pessoa pode comprar, se eu não me engano, até 15 metralhadora, pode comprar espingarda. Ele aumentou o número de quantidade de posse de arma que as pessoas podem ter para praticar tiro. Uma coisa é praticar tiro, né? Enfim, praticar enquanto esporte. Outra coisa é, por via decreto, liberar a compra de arma em números grandes, assim, né? E você ter uma questão dessas ideias morais, né? De dizer que essas pessoas que têm armas agora podem defender o país de alguma forma, né? E essas pessoas estão dizendo que elas vão defender o Brasil, né? Estão dizendo no Twitter, né? Estão dizendo no Facebook, enfim, estão dizendo por aí, né? E o Bolsonaro sempre manda um beijo para os CACs, um abraço para os CACs, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso também. Se vê algum comentário de algum CAC, colecionador, atirador, caçador. Isso aí, Obrigado, ó. Ricardo. O Ricardo Grande beijo. colocou. Ricardo que está dizendo assim, pessoal, tem matéria lá no Diário de Curitiba também. Matéria sobre o quê? Sobre o Éder Borges, Ricardo. Mas assim, tem matérias a rolê, a rodo no Diário de Curitiba, gente. Sigam o Diário, tá no Instagram, vai no site, leiam as matérias todo dia, tem matérias fresquinhas para vocês. E o Ricardo Alcântara, juntamente com o Diego Tavares, todas as sextas eles têm aqui o Entre Fatos, a partir das 20 horas, aqui no Instagram do Diário de Curitiba, também comentando sobre política, sobre as notícias atuais, tá? Eu gostaria de fazer um convite agora para o Márcio Barros, já que ele está conosco. Márcio, o Diário de Curitiba é um jornal democrático, imparcial, e assim, há um tempo atrás nós fizemos um convite, né, porque assim, estamos aqui com duas cientistas políticas, claro que cada uma delas tem sua opinião, tem seu viés político e tudo mais, mas assim, o pessoal às vezes comenta, olha, né, as lives de vocês tá assim bem carregado, né, para a esquerda, e tudo mais. Então, assim, nós fizemos um convite para as mulheres políticas, tanto cientista política, como também jornalistas, tá? E também candidatos, pessoas que estão aí em cargos, né? Que sejam mulheres, né? De preferência, porque é política e elas, então, um programa que dá voz às mulheres, mas que a gente aceita todo o público aqui, tanto mulher, homem, enfim, todos que estejam aqui presentes. Mas a gente quer convidar mulheres que tenham uma visão mais de direita ou de centro, né, e que queiram vir falar aqui na live. A gente está convidando já desde que começou esse programa. A gente já está no programa, se eu não me engano, acho que é o programa 18, a gente faz toda semana. Né? Então, assim, a gente está convidando mulheres de direita para vir aqui debater, falar com a gente, porque hoje não é um debate. Né? É um debate quando temos opiniões divergentes. E aqui a maioria acaba concordando. Então, assim, meninas, estão convidadas, tá? Então, aqui a gente abre espaço para vocês também, para vir trazer a visão de vocês, tá? Então, somos democráticos e queremos saber o que o pessoal de direita pensa a respeito de tudo que está acontecendo no cenário político, né, aqui do Paraná e do Brasil e também do mundo, tá? Que volta e meia a gente fala também de uma visão mais, assim, internacional, tá? É sobre o Éder, o Ricardo falou, tá? Que lá no Diário tem matéria falando sobre o Éder Borges, eu vou lá pesquisar depois, porque eu quero saber o que deu, que eu só lembro dessas matérias de abril, quando o mandato dele estava sendo cassado, tá? Então depois eu vou me atualizar também, aí eu trago na próxima live, segunda-feira que vem. Ó, Pop FM Curitiba está dizendo parabéns pelo trabalho. Não liguem para as críticas, continuem fazendo o trabalho incrível de vocês e contem com a Pop FM Curitiba para alavancar ainda mais esse projeto. Pop, muito obrigada. Pop, é o seguinte, um tempo atrás nós tínhamos parceria com uma rádio que era Web Rádio, Pinhais Mania. É um projeto de um colega que iniciou, mas não deu continuidade, porque ele foi convidado para trabalhar em uma outra rádio, o tempo dele ficou um pouco escasso, tá? Ele transmitia a live aqui ao vivo, tá? Quem sabe você não consegue pleitear um horáriozinho aí para transmitir também, né, a nossa live? Seria uma parceria bem interessante, tá? Então a gente está buscando apoio e parceria para esse programa e a gente conta com vocês sim. Muito obrigada pela audiência. Meninas, vamos falar então desse bafão, já que vocês estão falando dos CACs, que como bem o Ricardo falou, são caçador, atirador e o que mais? Deixa eu ver ali. Caçador, atirador e colecionador. Colecionador, atirador e caçador, nessa ordem aí. Tá? Então, esses são os CACs, né? O pessoal que gosta aí, de armamentos, né? Esses desportivos, usam como esporte, né? Fazem a caça como esporte,
e tudo mais. Então tá rolando uma frase polêmica aí, inclusive, né? O Twitter bombou, gente, no final de semana, durante a semana aí, as redes sociais também, sobre a fala do presidente Bolsonaro, que ele falou que criticou, né, o pessoal que prefere comprar feijão a fuzil e deu um bafão, deu o que falar aí na internet. Então a gente gostaria de saber aí um pouquinho da opinião das nossas cientistas políticas sobre o que vocês pensam a respeito disso. Né, o pessoal está comentando aí, fazendo até sátiras, ironias nas redes sociais. Ah, vai aí um arrozinho com fuzil, né? Nova receita de fuzil, fuzilada, que seria feijoada. E aí, meninas, começando então pela Geiça, o que você acha dessa fala polêmica do presidente? Olha, é difícil ter palavras, não sei, palavras para descrever. São tantas coisas toda semana que a gente escuta. Chega um momento que você, não sei se vocês têm essa percepção, que você fica meio, será que eu tô viva mesmo? Será que a gente tá num outro espaço, não aconteceu alguma coisa, acabou já o mundo, isso aqui é o inferno. Desculpa o palavreado, mas é que é a impressão que passa, que a gente já morreu, a gente tá no inferno mesmo, isso aqui é o inferno, porque assim, isso só mostra o quanto o presidente, ele, primeiro, ele desconhece a realidade do Brasil. Primeiro, em relação ao feijão. O feijão é um dos principais alimentos que abastecem a casa das famílias no país inteiro. Assim, tirando algumas pequenas regiões no Brasil, mas quase todo o país come feijão pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Então isso já demonstra o quanto ele não conhece a nossa realidade. E a gente sabe que o feijão ele teve um aumento de já está chegando na casa de mais de 20%. Isso quer dizer que eu já vi até uma reportagem na TV esses dias que tem pessoas que já estão tendo que escolher se vão ou não levar feijão para misturar com arroz. Estão deixando de comprar feijão no mercado para misturar com arroz. E o feijão é uma proteína maravilhosa, né? Ferro, ajuda muitas pessoas, principalmente quem não tem muita grana, assim, né? Você fazer uma refeição de arroz e feijão no dia ajuda você a sustentar bastante durante boa parte do dia. Então, assim, o fato dele colocar nesse sentido é muito triste, na minha percepção. Assim, é muito triste porque a gente não. Se a gente tivesse um presidente de fato, ele estaria tentando resolver o problema para que o valor do feijão abaixasse. Ou criando certas políticas de isenção fiscal para pelo menos uma parte da população poder comer feijão todos os dias. Sabe, a gente está vendo, eu quase não escuto mais jornal assim de ficar vendo, porque te vê o pessoal indo no mercado e chorando porque às vezes recebe um salário mínimo e só o valor de alimento ultrapassa os 60% do valor total que a pessoa ganha no mês para se alimentar, 60, 70% nas capitais do Brasil. E aí o que sobra, né? A pessoa ainda tem que comprar todas as outras coisas. Então, quando a inflação aumenta, isso é ruim para todo mundo, sim, mas é mais ruim para quem não tem dinheiro. Porque antes mesmo da inflação estar alta, as pessoas que vivem com um salário mínimo, quase 80% do valor do que elas ganhavam já ia para sobreviver. Sobrava muito pouco para elas conseguirem ter um lazer, alguma outra coisa. E aí agora? Então, assim, eu não sei, assim, eu acho que uma pessoa que fala o que ele disse não deve ser um pouco masoquista, deve ter algum problema, assim, sério, porque não é possível você não se importar nem um pouco com alguém não tendo um tipo de doença, ou se, essas doenças mentais mesmo. Bem isso, né, meninas? E realmente são os produtos da cesta básica que são encarecidos, né? Que é o básico ali para a alimentação do brasileiro, o arroz, o feijão, o óleo. Então, realmente isso aumenta ainda mais os índices de pobreza e de extrema pobreza, né? Não só no país, mas também aqui no nosso estado. Então, a gente tem que estar falando disso sim, né? E o quão perigosa, né, é uma fala como essa, né? Então, não posso usar outra palavra como medíocre, né? O quão medíocre é você fazer uma comparação dessa, né? Dizer que é imbecil ou que
idiota a pessoa que prefere comprar feijão. Né? Outra frase que ele usou, se eu não me recordo, vou parafrasear também aqui, ele disse que a pessoa armada jamais será escravizada, algo assim. Né? Então, assim, realmente é um discurso bem armamentista. Então, o que você tem a dizer, Ju, sobre isso? Enquanto eu pego nosso último tema aqui, daqui a pouco vamos abrir para as dicas culturais, tá? Então, pessoal, fiquem conosco até o final da live, que vai ter dicas culturais aí das meninas. A gente tem que pensar nessa frase do Bolsonaro, dói o coração, né? Ele estava falando para um grupo de agricultores, né, se eu não me engano, né? Um grupo de pessoas que plantam feijão, plantam arroz, plantam comida, né? Mas ele estava falando principalmente em relação ao direito que ele acredita, né? Que o agricultor tem de matar pessoas que invadem suas terras, né? Então era um recado claro que é mais fácil você comprar um fuzil para matar pessoas que invadem a sua terra do que você comprar feijão para sua fazenda, né? Enfim. Só que isso atinge todo brasileiro, né? Não é uma frase isolada para um grupo, né? Ele é um presidente da nação e quando ele fala isso num país que está com 15 milhões de pessoas em vulnerabilidade social, né? Pessoas que fazem fila atrás de osso, né? Pessoas que estão passando fome, né? Ele colocou o país na miséria de novo, né? E é um presidente que aumentou o próprio salário, né? Que manteve a previdência dos militares alta, né? Continua alta do mesmo jeito. Então é um presidente que realmente despreza a população pobre, né? A população que não tem recursos, né? Então ele não só desconhece a realidade do Brasil, eu acredito que ele conhece muito a realidade do Brasil, ele só despreza a realidade do Brasil. Para mim é isso. O Bolsonaro ele despreza a realidade do Brasil, né? Quanto pior, melhor para ele, né? Então ele governa para poucos, né? Ele governa por uma minoria. E aí dizer que as pessoas têm que comprar fuzil e idiota quer comprar feijão é mostrar todo esse desprezo. É um desprezo mesmo, né? Um desprezo em relação à população, né? É um despreparo, né? Infelizmente, é um político que não deveria ser político. E é aquilo de novo, né? É muita gente passando a mão na cabeça dele, né? É muito homem passando a mão na cabeça dele, porque para mim, Jussara, uma frase dessa já era motivo para impeachment um cara desse, né? Dizer que as pessoas precisam comprar fuzil ao invés de comprar feijão, para mim uma pessoa dessa já está demonstrando toda a sua incapacidade, já que ele já disse outras coisas, né? Mas está demonstrando toda a sua incapacidade de governar uma nação, né? De governar uma nação com seriedade, com o respeito que o cidadão merece, né? Que é respeitando a Constituição, e a Constituição garante comida, né? Alimentação digna, né? Então, como que a gente tem uma Constituição que prega que a gente tem garantia constitucional à moradia e à alimentação digna, com o presidente dizendo que a gente precisa comprar fuzil, né? Então, Pois é um isso desprezo, mesmo. né? Gente, já Despreza a indo para os população. finalmente aqui, desculpa te cortar, Ju, mas nosso horário a gente está correndo aqui para dar conta dessa uma horinha, quase ultrapassando, que hoje a gente começou às 6h15 também, então estamos aí meio que dentro do horário ainda, tá? Vamos falar também, que até a Geisa trouxe esse tema e não dá para deixar de falar, sobre aprovação ali no plenário, o Senado aprova novo mandato de 2 anos para Augusto Aras, como procurador-geral. Tá? Então, ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro, né, e foi aprovado por 55 votos a 10 e uma abstenção. Né? Então, assim, ó, essa votação ela foi feita em sigilo, né? Foi uma votação secreta, e foi aprovado no dia 24, então, com 55 votos a 10, abstenção à recondução de Augusto Aras para o cargo de procurador-geral. Com isso, o procurador indicado pelo presidente terá mais 2 anos de mandato à frente do Ministério Público Federal. O que isso significa e acarreta para nós, Geice, essa aprovação assim, às pressas e oculta? Bom, eu acho que o primeiro ponto é que essa aprovação foi muito estranha no sentido de que a gente falava muito que a Câmara ela estava muito alinhada ao Bolsonaro e o Senado teria uma maior dificuldade nesse sentido. E não foi o que aconteceu nesse caso. Mas isso também não quer dizer que o Senado esteja tão alinhado ao presidente. O que acontece é que o Aras ele tem um discurso anti-Lava Jato. Ele foi responsável por acabar com a Operação Lava Jato, de certa forma, no Brasil.
E aí o PT e alguns outros partidos ali parlamentares, eles viram no discurso que ele fez de campanha para, né, voltar a ser procurador, uma maneira, eles viram que era um discurso alinhado ao que eles precisavam. Muito pelo tudo que aconteceu com a Lava Jato, das prisões feitas de forma irregular que a gente viu. Então, assim, teve essa recondução fácil, foi apenas 6 horas de sabatina, o que é pouco, né? Foi primeiro na CCJ, depois no plenário mesmo. E aí eu acho que o problema para o futuro disso é que o Aras ele já mostrou que ele não é procurador, ele não age enquanto procurador, ele age enquanto advogado do presidente. O que é totalmente errado, porque a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público de forma geral, ele é como se fosse um poder independente aos três poderes. Principalmente porque a principal função é defender a democracia, né, de qualquer ataque. Só que o Aras vem demonstrando que não é bem isso, principalmente em relação à comissão, à questão da CPI, porque ele não queria entrar com vários processos sobre a Covaxin, que a gente já falou aqui, e outras coisas. Então, quando acabar a CPI, for feito o relatório, esse relatório vai ser enviado para ele. Isso quer dizer que muitas coisas do relatório que serão enviadas ele vai colocar na gaveta. Então, eu acho que o principal resultado dessa negociação que foi feita principalmente por alguns partidos que não se esperava que eles fossem aprovar tão fácil a recondução dele é justamente isso. Muito, assim, a gente não sabe como é que vai ser. A gente falava muito, né? A CPI pode trazer muitos ganhos, mas agora a gente não sabe até que ponto vai haver vários processos que foram. Várias coisas que a gente viu ali, né? Alguns processos. Bem isso. Meninas, antes da diquinha cultural, quero só parabenizar, então, o desempenho das mulheres na Paralimpíadas, né? A Paralimpíadas que vai encerrar no próximo domingo, dia 5 de setembro, tá? Então, assim, ó, 3 ouros conquistados em um único dia faz o desempenho das mulheres no Japão ser melhor do que os Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Então, assim, olha só quem aqui ganhou medalhinha aí nos últimos dias, tá? Então, ó, no domingo, na Paralimpíada de Tóquio, 3 deles vieram de performance das mulheres, tá? Dos 4 ouros conquistados, 3 foram das mulheres. Alana Maldonado, do judô, Maria Carolina Santiago, da natação, e Mariana de Andréa, do halterofilismo. Subiram no lugar mais alto do pódio e levaram o país para o 6º lugar no ranking no quadro de medalhas. Então, mulheres estão de parabéns na Paralimpíadas também, né? Falamos das Olimpíadas, acompanhamos, temos nossos pitacos aqui também. Não posso deixar de parabenizar a performance das mulheres na Paralimpíadas também, porque isso também nos Hoje, representa, isso é político também, meninas. Que orgulho, né? Fala aí, Ju. teve, hoje teve uma atleta que bateu o recorde mundial 2 vezes na mesma prova, né? Uma brasileira, né? Lute como uma No lançamento garota. de Que jiu-jitsu, bonito. né? Diga, Geisa. Tá bem Oi? bonito. Não, para Ah, tá. comentar, gente? Não, tô Comenta aí. escutando. Não, eu acho que o primeiro comentário é parabéns para as mulheres e também para os homens que estão ganhando várias medalhas aí, Também, com certeza. mostrando o quanto o nosso país é formado por pessoas maravilhosas e gigantes. Não é porque a gente tem um péssimo presidente que a gente não é gigante. Mas assim, e fiquei pensando um pouco sobre as Paralimpíadas, como elas não são transmitidas. Né? Existe Pois é, assim, a Globo triste, né? transmite um pouquinho, às vezes eu assisti um pouco de natação esses dias que passou, uma prova só, bem na hora, e eu consegui ver. Mas assim, nem o jornalismo ali, essa questão assim, não passa muita coisa, né? Então, Inclusão dos canais aí de TV então aberta, eu principalmente, acho que né? Que o pessoal tem mais acesso. Zero, né? eu acho que isso demonstra o quanto a nossa sociedade é capacitista, né? No sentido de isso para mim é a maior demonstração. A gente não precisa, é o fato da gente invisibilizar algo tão grande e tratar como menor o que não é, né? É, Eu acho que isso praticamente está dizendo que a TV está dizendo o quê? Que isso não vende, né? Que não existe exatamente. público para assistir às Paralimpíadas. Então, realmente é algo muito triste, né? A gente vê algumas matérias em jornais, em alguns veículos, mas realmente gostaríamos de ter essa cobertura maior, principalmente em canais abertos, que é onde a população em geral tem mais acesso, né? Do que os canais Não, fechados.
Olha, a Não POP... adianta criticar. Não adianta a gente Fala. criticar, não adianta a gente criticar o ministro da Educação, dizendo que as crianças com deficiência atrapalham o desenvolvimento de outras, né? Se a gente não realmente pede a inclusão total, né? As Paralimpíadas é a prova mais viva, mais vivíssima da capacidade de todas as pessoas com deficiência, né? De viver em sociedade, de participar, de ser quem se é ali, mostrar toda a sua capacidade, né? Então, realmente, isso das mídias não, as mídias criticam o ministro da Educação, mas não olham para dentro delas, né? Não olham para si para transmitir essa maravilhosidade que é as Paralimpíadas, né? É muito lindo de ver, né? É muito Sim, é lindo de bem ver bonito mesmo. mesmo. E falando em inclusão, mais uma vez parabenizar o Dom Giovanni, restaurante aqui de Curitiba, que também tem toda aí a questão da acessibilidade, né? Então, eu mesma estava lá presente, acompanhando o chefe, e vou lançar essa matéria sobre a inserção de proteína no cardápio do Dom Giovanni, e vi lá que uma pessoa, né, com deficiência pôde acessar facilmente, tem rampa, tem banheiros adaptados. Então, Dom Giovanni, parabéns mais uma vez pela acessibilidade, né, pela inclusão que vocês fornecem, né, aos clientes aí do Dom Giovanni em Curitiba. Vão lá, pessoal, conhecer, degustar o cardápio novo agora com proteínas, com carne, quem gosta. Além das pizzas e massas, tem lá também tudo isso lá no cardápio do Dom Giovanni. Eu vou escrever essa matéria logo mais, tá? Vou lançar no jornal. A Pop FM está dizendo assim, meninas, olha que notícia boa para nós. Estamos passando por um momento de reformulação para o mês de setembro. Vamos conversar no inbox e criar algum projeto. Pop, estou ansiosa. Me chama no inbox. Bora fazer uma parceria, bora alavancar a audiência da Pop FM e aqui do Diário de Curitiba também. Vamos às dicas culturais para encerrar a nossa segunda-feira. A Ju, a gente foi pega de surpresa, Ju, mas agora você estará no nosso grupão do WhatsApp da gente. Você não será step, não será só na falta da nossa menina braba, não, viu? Tu vai estar aqui porque a gente já testou, dá certo a live de 4 pessoas, então dá para você participar toda segunda com a gente aqui, tá? Se você tiver essa disponibilidade, já está feito o nosso convite oficial, real time, ao vivo aqui. Geisa, qual é a sua Show. dica cultural para hoje? Bom, eu sou a guria dos podcasts, e aí eu vou indicar um episódio. Eu já falei do Mamilos aqui, mas eu vou indicar outro episódio que foi ao ar no dia 23 de agosto, que é Como Pôr Limite no Presidente. Muito bom. Eles chamaram a cientista política, assim, que é a minha referência mundial brasileira, que é a Graziella Testa. Ela é de Brasília, professora na FGV. E ela e outro cientista político, eles dão alguns pitacos, assim, de como poderia, de forma institucional, colocar, né, os limites a tudo que o presidente está fazendo. Então eu recomendo, eu gostei muito do podcast e é isso. Maravilha, gente. Diquinha de podcast, então, dá para ir ouvindo durante o trajeto do trabalho, dá para ouvir enquanto faz outra atividade. Show de bola. Geisa, Ju, te peguei de surpresa, mas se você lembrar algo que você esteja acompanhando, assistindo ou lendo, também pode trazer a sua dica para nós. Eu vou dar uma dica para seguir indígenas nas redes sociais. A gente está aí vendo a manifestação dos indígenas que aconteceu, né, em Brasília. Uma parte deles já foi embora, outra parte continua acampada lá. Então, quem puder ajudar, ajude a população indígena que ainda está lá. Eles precisam de água, alimentação, enfim. Se você entrar nas contas, né, indígenas, eu tenho uma aqui que é APIBO, não, é APIB oficial. APIB oficial. É uma das mídias indígenas que está lá em Brasília, que está fazendo toda a transmissão. Eles fazem live, fazem discussão. E eu acho que, nesse momento, a dica mais cultural que a gente pode ter é reconhecer as nossas origens, né? O Brasil inteiro é terra indígena, não é 1988 que que teve demarcação, né? A nossa história começa muito antes. Eu acho que a dica que a gente pode, que eu dou agora nesse momento é acompanhe a população indígena, quem está lá fazendo manifestação. Tem lideranças indígenas maravilhosas que realmente muda a nossa visão de sociedade, né? Conhecer um pouco da nossa origem territorial aqui faz com que a gente tenha outra visão de economia, de família, de construção de família, de construção de sociedade. Então,
bora seguir a população indígena aí que está fazendo história, sempre faz história no Brasil desde antes de 1500, né? Então fica de dica aí para acessar eles. Bacana, gente. Enquanto ela falava, já joguei nos comentários aí para vocês, tá? Então tá aí o link da APIB Oficial. Bacana, boa dica, Jussara. Eu vou deixar de dica para vocês seguirem o Jornal do GVV. Meu amigo Bernardo Carlini, que vai lançar a matéria dele lá falando sobre a tragédia em Curitiba. Né? Ele tem jornal impresso, mas tem também as redes sociais. Então siga meu amigo Bernardo Carlini, que sempre nos acompanha aqui na live lá. E vocês vão sempre estar acompanhando as notícias do bairro JuVV e algumas coisas de Curitiba em geral, como essa matéria que ele vai lançar, tá? Quero agradecer a presença de todos. Luiz e Mara, primeira vez que eu vejo você aqui na nossa live, quero agradecer a sua presença. Ela está comentando aqui que foi boa colocação sobre o fato da gente dizer que não transmitem os Jogos Paralímpicos. Ela também disse que tem um filho com deficiência. Então, assim, Luiz, gostei da sua participação. Tá? Ficou o tempo todo conosco. Vem segunda-feira que vem, a partir das 18 horas, que toda segunda a gente faz esse Política e Elas com muito carinho e amor para vocês. Meninas, obrigada pela participação. O que a gente esqueceu de falar, a gente fala na segunda que vem, a gente complementa, a gente relembra, a gente mastiga de volta e remastiga e fala e fala. E vamos ter Camila Gonda, espero que sim, muito braba, nossa menina, semana que vem. Espero que não tão braba, né, gente? A gente quer notícias boas, mas, infelizmente, às vezes as notícias não são tão boas assim. Beijo para todos, boa semana. Bora trabalhar segunda-feira que vem tem mais. Beijinho. Ó, lute como uma garota. Logo chega a sua, Jussara. Tô aguardando, aguardando. Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, gente.